passar agora, nós vamos agradecer a Tetra Pak. Nós vamos ter a palestra do Memo Kluster, que é um engenheiro, tá? E que é responsável pelas Américas dentro dessa área na Tetra Pak. Ele, como ele, mesmo sendo holandês, morou no Brasil, ele vai nos brindar com uma palestra em português, mesmo que ele esteja atualmente nos Estados Unidos. Então, muito obrigado, Memo Kluster, pela sua participação conosco. Muito obrigado à empresa, né? Em nome do grupo, eu já agradeço mais uma vez à empresa. Vou iniciar a câmera. Como funciona? Assim. A câmera você tem no lado, às vezes, inferior esquerdo, você tem Start Video. No, you cannot start your video because the host stopped it. Oh, no, I'm the host. I'm not stopped. Ok, ma. É uma mensagem que eu recebi. Ok, não sei. Ok, agora. Agora sim. Ok, muito obrigado. Desculpa. Tá ótimo. Seja bem-vindo conosco. Obrigado. Ok. Obrigado para os senhores de fazer minha apresentação e também apresentar Tetra Pak. Meu nome é Menno, eu sou holandês, engenheiro de processo, responsável para engenheiros, não só aqui nos Estados Unidos, mas também no Brasil. E eu gostaria de falar do assunto de evaporação e secagem. Talvez já conhecido, evaporação e secagem é um jeito para criar leite em pó, soro em pó. Talvez estamos interessados e queremos só as proteínas ou proteínas de leite ou as proteínas de soro, são os MPCs ou WPCs. Vai aumentar bastante o preço do produto. Quando olhamos a quantidade de energia que precisamos para criar ou para produzir leite em pó, é importante de saber que cada passo, início, filtração, depois evaporação, depois secagem, gasta cada passo mais energia. É mais para fazer ou para criar o leite em pó ou soro em pó mais econômico. É importante que para limitar ou aumentar o mais possível os sólidos. Isso é um envolvimento que é visível nos últimos anos. Mais e mais é importante que mais temos o desenvolvimento de filtração, significa que mais água está agora tirada com filtração. Também a evaporação, queremos também aumentar os sólidos, mas também tem limitações. Por exemplo, a limitação de viscosidade. Ainda é importante que as bombas funcionam, que é importante que podemos mandar o nosso concentrado, o leite concentrado dentro da secagem. E outro fator importante que queremos também gotinhas pequenas. Quando o leite concentrado entra na secagem, é importante que podemos criar o suficiente gotinhas pequenas para secar melhor. O que mais? Ok, os últimos anos que temos outros desenvolvimentos. Agora, para a Tetra Pak, mais e mais importante é o assunto de sustentabilidade. É uma coisa que vai mudar tudo. E nós estamos no início
Outra importante de saber é que que um desenvolvimento junto que é necessário por que está acontecendo com o nosso planeta. O meio ambiente e a economia andam de mãos dadas, não? E que precisamos mudar nosso jeito de produzir leite em pó, soro em pó, também em uma forma sustentável, não? E eu gostaria explicar o que significa isso para Tetra Pak. Quais são os novos desenvolvimentos na tecnologia de concentração e secagem? Temos também as inovações, não, de como podemos aumentar a qualidade de nossos produtos. Em geral, é que iniciamos com eletrificação de evaporadoras. Sabe que todos os assuntos aqui não é sempre são os desenvolvimentos globais, não? É possível que o desenvolvimento no Brasil é pouco diferente. Nós sabemos que para produzir vapor nas caldeiras no Brasil é comum usar lenha. Outros países não têm uma quantidade de lenha disponível assim, e significa também que às vezes eles são jeitos de produzir. Mais importante que temos a eletrificação dos evaporadores. Depois gostaria de explicar um pouco de como podemos aumentar a estabilidade do processo. Mais ou menos usamos também, parece um assunto velho, de usar ciclones de novo, mas outro jeito. E no fim, também a eletrificação dos secadores. E também é importante também para ser mais sustentabilidade, para criar mais sustentabilidade, é também reduzir a energia que gastamos. Quando falamos da eletrificação de evaporadores, aqui é um exemplo que aconteceu, qual é o histórico do uso de energia em evaporadores, que podemos definir o tratamento do produto em um pré-aquecimento, ou também tem uma fase para, são evaporadores talvez para produtos com sólidos baixos, e também o último parte de evaporador com os sólidos mais altos é quase pronto para mandar para um secador. No passado, tudo foi feito com vapor. Que é mais e mais visível que trocamos o vapor para eletricidade. No início foi só para os produtos como soro, com sólidos baixos, 6% sólidos. Mas também por causa dos custos de vapor, é visível que usamos também mais e mais eletricidade, também para os produtos com sólidos mais altos. Nos últimos anos, é visível para a gente também outro desenvolvimento. Usamos agora também bombas de calor, heat pumps. Isso é usado para criar mais eficiência e também para trocar o vapor. Assim, um cliente não precisa mais uma caldeira. E também significa também bastante custos no utilidades, não? Quando falamos de uma bomba de calor, é aqui uma imagem, está produzindo água quente de 85 graus, mas também água fria ou água gelada, porque quando as temperaturas são mais baixas, e isso também é muito importante. E, por exemplo, também no Brasil, porque todo mundo sabe que os custos de água de gelada são muito altos, não? E que quando estamos discutindo com o cliente um desenho, é importante
qual é o vazão da água gelada, porque isso são custos que são no Brasil altos por causa das temperaturas. Mas isso significa também que o uso de heat pumps, bomba de calor, está substituindo também, como eu disse, uma caldeira, também muda, talvez não precisa mais um compressor para criar água gelada. É importante, porque isso muda muito. Quando falamos de estabilidade dos processos de secagem, o uso do secador, eu queria mostrar poucas imagens para explicar melhor. Eu não sei que tudo sabe, todos os elementos, todos pedaços do secador. Falamos do ar quente que entra uma câmara de secagem, tem um shaking bed, tem ciclones, tem um filtro de manga, tem um aquecedor. Aqui o exemplo é um exemplo com vapor. Outros países às vezes usam gás natural. Aqui tem um attenuator, isso é para diminuir o barulho, que às vezes é também criando problemas, é também uma especificação da planta. E é mais importante, o concentrado entra acima da câmara. O primeiro estágio passo é feito na câmara, o segundo no shaking bed, e a maioridade também é para diminuir a temperatura do pó. Quando falamos outra imagem esquerda, aqui tem os filtração para criar ar limpo, ou também são os elementos, não são os componentes de secagem. Em geral, não é muito usado mais de usar um atomizer, por causa porque com os bicos estamos capazes de mandar sólidos mais altos para um secador, significa menos custos em energia. E também com os bicos, como agora está visível, temos também mais possibilidades para criar aglomeração. Também os finos entram de novo à câmara. Assim podemos também criar um pó, talvez adaptando para as especificações. Os bicos aqui, isso é sempre um pouco divertido, porque agora as fotografias são é só visível quando o secador usa água, porque normalmente quando está produzindo nada é visível, tudo é uma nuvem de pó. Para criar mais estabilidade do processo, é mais e mais comum usar equipamento para assegurar que o vazão do ar é o mesmo, também a temperatura é o mesmo, mas também a umidade é o mesmo. Porque ainda um operador de um torre de secagem precisa saber qual é que está chovendo fora ou não, qual é a umidade fora. Ele precisa talvez também usar seu equipamento porque ele não quer uma surpresa condições do ambiente, não? Isso significa para nossos novos secadores que podemos oferecer secadores com
a água gelada para tirar toda a umidade que é no ar. É também uma sílica wheel, uma roda de sílica, para fazer o mesmo. O exemplo direita está mostrando que isso os vantagens de fazer isso significa também que é claro que podemos ganhar ou fazer a produção do pó mais econômico. Podemos também secar produtos mais complicados. Eu vi o assunto antes do stickiness, falamos de mais perto as temperaturas preferidas. E também, assim, significa também que vai criar um pouco mais capacidade. Porque agora o ar que entra no secador não tem mais, ou tem umidades muito baixas, significa pode está capaz de secar melhor. Isso são os benefícios de tirar para diminuir a umidade de ar que está usado para a câmara de secagem. Outro desenvolvimento são os ciclones com alta eficiência. Às vezes, como é visível, que o pó é sempre um pouco diferente. Temos uma distribuição de pedacinhos de pó. Significa uma distribuição cada produto é um pouco diferente. Significa também que um ciclone está funcionando cada vez um pouco diferente. Que está para instalar o backhouses depende, desculpa, para instalar o ciclone depende também do produto, não? O desejos de cliente. Um cliente talvez queira um produto que podemos excluir que o produto tem um contato com o material das mangas, não? Significa que queremos um ciclone com alta eficiência para diminuir o pó que vai entrar o filtro de manga e normalmente significa uma perda. Outra coisa que é possível com ciclones com um pouco mais eficiência é que às vezes é suficiente para também são casos que não tem necessidade mais para um filtro de manga. Isso significa também menos custos para inteira planta. Para criar, para fazer um desenho, é importante mais e mais fazer um teste que eu também para previsar qual é o melhor ciclone para o processo. Para Tetra Pak é também visível, não é um ciclone, não é uma coisa nova, mas usamos agora ciclones com mais eficiência. Depois, temos também outro assunto, é a eletrificação dos secadores. Mais e mais também nossos desenhos têm já uma recuperação na saída de ar do secador. Temos trocadores que assim podemos recuperar a energia e como um circuito da água podemos usar também esquentar o ar que entra ao equipamento e também podemos produzir e gastar menos de energia.
Outro desenvolvimento é claro que eu já expliquei, a desumidificação do ar na entrada, e também os nossos secadores usam mais e mais também o heat pumps. Pode usar, por exemplo, para o ar que é usado no shaking bed, quando queremos diminuir a temperatura do pó, é importante que é feito com ar desumidificado. Significa que que precisamos também no passado foi sempre equipamento que usava que gasta água gelada, mas com um heat pump é outro jeito para fazer o mesmo. Outro desenvolvimento bastante novo é também fazer aquecimento elétrico do ar. Ainda os aquecedores não são muito grandes, mas é visível que isso é o início de um desenvolvimento para fazer isso também com eletricidade. E outro desenvolvimento que é já usado, por exemplo, na Nova Zelândia, é também uma cadeira a eletrodo, que usam eletrodos submersos em água. Isso é também muito diferente do uso da lenha. E também, mais e mais é visível que também isso é usado para as plantas de secagem. Quando falamos de Tetra Pak, em geral, é definido para a gente, são 3 tipos de produzir pó, é o leite em pó, soro em pó, e mais e mais, como já antes foi explicado, mais e mais complicado também. E também temos as soluções para linhas nutricionais, para as fórmulas infantis. Significa que depende muito de receitas. Cada cliente tem sua receita, tem seus desejos, e significa que cada vez precisamos adaptar e olhar como podemos usar o equipamento melhor jeito. Falamos de soluções, porque um evaporador é um secador, é parte de uma solução, não? Porque falamos de uma inteira linha, não? Que o início é o recebimento de leite ou de soro, como a separação é feito, como é qual é o tratamento, também especialmente para as fórmulas infantis, muitas opções para criar mixing and blending. Isso não é mais como antes, que antes talvez foi adicionado são vitaminas, agora é muito mais complicado. E também falamos de filtração. Filtração tem também desenvolvimentos. Cada ano quase, são capazes de fazer, de produzir com mais sólidos. Eu expliquei, a evaporação tem desenvolvimentos secadores, e também, no fim, temos também o manejo de pó, mas tudo é uma planta. Para Tetra Pak significa que queremos oferecer uma solução que é com todos os pedaços, não? Ok, para a gente, nós usamos muito tempo falando com clientes, também para entender quais são os desejos do cliente, não? Porque
temos no portfólio de muitos componentes diferentes. Podemos oferecer uma automação que tudo está comunicando, também que podemos oferecer um jeito de tracing, também tem últimos anos tem o desenvolvimento que na caixa de leite é também já visível quando foi produzido, significa que tudo está cadastrado na automação. E outra coisa que é importante para a Tetra Pak também, quando tudo é conectado, queremos oferecer a solução que que gasta menos energia, que é o melhor jeito de produzir o produto. E também saber todos componentes, podemos também garantir o nosso produto melhor, porque temos controle de tudo. Significa que quando falamos do cliente de evaporação e secagem, mais e mais é uma discussão de desejos de produtos, falamos de composições de produtos, falamos quando falamos de um soro, que é importante para a gente, que o soro é sweet whey, que é doce, porque quando é ácido, está criando muitos problemas no secagem. Quando falamos da composição de soro, significa também que depende do queijo. Isso também tem muitos efeitos quais são os problemas. Que, por exemplo, quando falamos de fouling no evaporadores, isso depende também muito de composições e também o tratamento do produto, que é o mais importante, queremos usar componentes que são conhecidos, mas também com os desejos de clientes, precisamos também definir a inteira planta, e também nenhuma planta é a mesma. Espero que isso explica um pouco do mundo de evaporadoras e de secadoras. Eu sou disponível para todas as perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Mel, pela palestra e parabéns pela Tetra Pak com esse raciocínio de sustentabilidade, né? Temos que efetivamente pensar nisso e é muito bom que os fabricantes dos equipamentos pensem nisso, nos ajudem as empresas que buscam essa sustentabilidade para que a gente possa efetivamente ficar nesse planeta mais muito tempo ainda. Infelizmente, nós não temos tempo para pergunta, mas nós estamos aqui colocando o seu e-mail, as pessoas claro. As pessoas podem entrar em contato diretamente e depois também poderão ver pelas apresentações que poderão talvez ficarem disponíveis. Muito obrigado. De novo, eu gostaria de agradecer a Tetra Pak. A Tetra Pak esteve conosco em todos os nossos eventos esse ano. Então, ela esteve no Inova Cheese, né? Foi um prazer. Esteve no Inova Milk e agora no Inova Dry. Realmente é uma empresa que nos apoiou bastante esse ano. Muito obrigado. Ok, de nada.